Oi, eu sou a senha preferencial 76. Prefiro fazer o de urina primeiro, porque estou apertada. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha, da Tati Bernardi. A Tati Bernardi é uma escritora, jornalista e roteirista brasileira. Ela tem 2 colunas na Folha, então é bem capaz que muitos de vocês já tenham ouvido falar dela até para além da literatura. E ela tem também alguns livros aí publicados. Eu tenho um pouco de ressalva com ela, eu acho que ela já... Assim, que ela já passou do ponto muitas vezes em algumas colunas da Folha, assim, que eu particularmente não curti. Liberdade de expressão pra todo mundo, mas, enfim, como eu não curtia muito o conteúdo dela, eu acabei nunca me interessando pelos livros, e por isso esse foi o primeiro livro que eu li dela. Ela tem outros até mais famosos que esse, acho que principalmente o Depois a Louca Sou Eu, mas eu nunca tinha me interessado. Acabei entrando mais em contato com a Tati quando eu comecei a escutar o Calcinha Larga, que é um podcast que eu adoro, que é dela com a Camila Frender e a Helmader, né, a Ellen Ramos. E enfim, em paralelo a isso, um amigo meu, o Vitor, me indicou esse livro, Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha. Ele disse que ele gostou muito da leitura, e como a maternidade é um assunto que me interessa, né, e eu adoro ler livros que falem sobre o assunto, essa pulguinha me fisgou, e eu fiquei ali deixando ele em banho-maria até que eu finalmente quisesse ler. E foi uma leitura que eu fiz em dezembro, foi o último livro que eu concluí em 2021, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Bom, então nesse livro a gente vai conhecer a história da Karine. Ela é uma mulher de 35 anos que tá grávida pela primeira vez, e ela vai contar essa história pra gente em primeira pessoa, mas na verdade não é pra gente. Aqui a autora segue o estilo, assim, nada a ver com o livro e com a forma de narrativa, mas lembrei de Grande Sertão Veredas porque é um diálogo em que só uma pessoa fala. Então a gente sabe que a Karine tá conversando com alguém, mas essa pessoa nunca se coloca, né, dentro do diálogo, e é só a própria Karine que dá as informações e mesmo deixa implícitas as respostas que a pessoa responde pra ela. Então quase sempre ela tá conversando com alguma enfermeira que ela encontra quando ela vai fazer exames, né, relativos à gravidez no laboratório. Então ela vai fazer exame de urina, ela vai fazer exame de sangue, ela vai fazer uma ultrassom, e ela tá sempre ali no laboratório. E a gente vai acompanhando dessa forma a evolução da gravidez, entendendo, né, ali em que fase da gravidez ela tá, enquanto ela fala tanto sobre a parte prática disso tudo, quanto sobre a parte emocional. E essa é a parte mais profunda do livro, né, acho que era realmente o que a Tati queria fazer aqui, mostrar o peso da maternidade, né, assim, o que muda na sua vida. E na verdade isso a gente não vai acompanhar tão... especificamente. Por quê? Porque a gente não vai chegar a acompanhar o nascimento do bebê nesse livro. O que a autora vai fazer aqui é mostrar essa angústia que vive uma mulher que tá prestes a ser mãe pela primeira vez, enquanto ela reflete sobre o relacionamento dela com a mãe dela. Então ela pensa muito sobre ser mãe e sobre ser filha, e ela vai pensando sobre como vai ser essa transição, como ela vai virar mãe e vai continuar sendo filha e vai ter que lidar com tudo isso. E em meio a isso ela fala dessas chatices práticas da gravidez, como fazer xixi toda hora, não ter posição pra dormir na cama, todos os exames mega incômodos. Então tem determinado momento, né, acho que a enfermeira na ultrassom fala pra ela: você vai ter uma menina, você nunca mais vai ficar sozinha. Ou é a mãe dela que fala essa frase, enfim. Mas o fato é que quem quer que tenha dito falou com muita alegria, tipo, ai, você vai ter uma menina, vai ser sua companheira. Só que o que ela absorveu foi assim: meu Deus, como assim? Nunca mais eu vou ficar sozinha. E ela começou a pensar na maternidade dessa forma, né? Você nunca mais vai ficar sozinha. E ela, a personagem, a Karine, ela é roteirista. Ela gostaria de ser roteirista de cinema, mas por enquanto ela é roteirista de prêmios. Eu achei isso muito engraçado. E ela fala que como que ela vai conseguir escrever um grande roteiro se ela nunca mais puder ficar sozinha, né? E eu lembrei muito de Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, né? Que é aquela questão da mulher ter um canto só dela pra que ela possa escrever. Se ela não tem esse canto, se ela nunca tá em paz, se sempre tem alguma coisa acontecendo, se sempre tem um filho embaixo da asa dela, como que ela vai conseguir escrever? Então eu achei que foi uma referência forte a isso e que faz muito sentido, né? Que pânico você nunca mais ficar sozinha. Mas de certa forma, sim, isso é a maternidade, pelo menos nos primeiros anos. E então assim, o livro, ele é muito rápido, ele é um grande fluxo de consciência, assim, ele é muito rápido de ler. Eu acho que eu devo ter lido em 2 ou 3 dias e eu super me envolvi com ele. Eu acho que
o que acaba atrapalhando um pouco a minha experiência de leitura é a presença constante do autor na obra. O que eu quero dizer com isso? Eu escuto o podcast da Tati, e a Tati fala bastante sobre a vida dela, sobre o que ela pensa da vida, né? E acaba que muito do que tá nesse livro, embora ele seja uma obra de ficção e a Karine seja a personagem, né, não seja um livro dela falando em primeira pessoa sobre a maternidade, tem muito dela nesse livro. Muito. Várias coisas que ela já comentou como pensamentos dela durante o podcast, eu esbarrava com eles aqui. Então a autora estava tão presente na minha leitura o tempo todo, eu lia o livro com a voz da Tati na minha cabeça, que eu tive um pouco de dificuldade de me conectar com a obra de ficção para além disso. Eu pensava o tempo todo, isso é da Tati, ela não inventou isso pra personagem, isso é dela, esse pensamento é dela, esse caos aqui é dela, ela já contou. Então eu tive um pouco de dificuldade com isso, de aceitar o livro como uma obra de ficção e vivenciá-lo dessa maneira. Por diversos momentos me parecia um livro de relatos dela, e eu sei que não é, a Karine é inventada, ela tem várias particularidades que não são da Tati, mas por eu estar, né, tão, digamos, próxima da autora ouvindo o podcast, isso acabou me atrapalhando sim na leitura. E eu fiquei pensando muito sobre isso enquanto eu lia, sobre a morte do autor, né, sobre você não saber muito de um autor enquanto você lê a obra, e eu percebi que isso faz um certo sentido, assim. Eu acho que foi a primeira vez que isso aconteceu comigo, de eu ler uma obra de alguém que eu acompanho, eu diria tão de perto, porque a Tati, ela fala bastante, então ela entrega muito, ela fala muito sobre ela mesma, sobre a vida dela no podcast. Então ela não é aquele autor que você segue no Instagram, mas ele não fala tanto sobre ele não entrega tanto da vida dele a ponto de você poder relacionar com a obra, sabe? A Tati faz isso. Isso não é uma crítica, é só um comentário. Eu acho que por isso eu acabei tendo um pouco de dificuldade, mas é uma obra que eu recomendo. Eu acho que ela fala do assunto que ela promete falar no livro, e ele é sim bastante interessante, e eu acho que essa transição da vida sem filhos pra vida com filhos deve ser realmente esse turbilhão todo, tanto prático quanto emocional. E, enfim, acho que o livro é muito verdadeiro, até por ela ter se baseado muito na experiência dela. O livro é extremamente verdadeiro e eu acho que vale a leitura sim. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!